Paz do Senhor, meu irmão amado em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o pastor Lucas Magela para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós iremos trazer a lição de número 4, que traz como tema a iluminação espiritual do crente. Essa lição se dará no dia 26 de abril de 2020. Estamos seguindo aí para mais um trimestre onde Deus tem falado já poderosamente comigo e eu tenho certeza também com você. São lições a qual está tratando do livro de Efésios, da carta aos Efésios, para assim trazer uma melhor compreensão ao povo de Deus. O apóstolo Paulo, nós já sabemos que quem escreveu a carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo. E nós também sabemos que o apóstolo Paulo, ele, por ser o apóstolo dos gentios, tinha muita preocupação com relação à igreja de Cristo que estava ali buscando a Deus e que precisava, como no tempo atual, de orientação para seguir. Vamos aí então com os objetivos desta lição. O objetivo geral é esclarecer a dimensão de nossa chamada e as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Sabemos que nós temos uma herança e essa herança é divina porque Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, ele nos permite esta bênção, ele nos permite esse grande favor. Então, vamos aí também salientar a grandiosidade do poder divino, e expressar o exemplo de exaltação de Cristo. Então vamos lá. Nosso texto-áudio se encontra no livro de Efésios, na Epístola de Efésios, capítulo 1, verso 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática diz desta maneira também: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nosso texto bíblico, leitura bíblica em classe, está registrado em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Irmãos, eu não irei ler para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo. Você sabe o quão importante é a leitura, então faça, Como eu já falei aqui nesse canal, eu deixo apenas alguns comentários com relação a cada lição, porque nós sabemos que o colega professor ou até mesmo o aluno está buscando um esclarecimento, um entendimento maior para que assim possa estar aplicando a classe. Se bem que nesse período de quarentena que o Brasil está vivendo, muitas igrejas têm permanecido fechadas, isso por medidas de cautela, para que os nossos idosos não venham sofrer com a terrível epidemia, pandemia, que já se encontra alastrada no nosso país. Sabemos aí que temos que ter fé, mas temos que ter prudência também. Então, você, colega professor que veio aqui nessa lição essa noite, essa tarde, que você seja bem-vindo. E antes de nós darmos continuidade, quero pedir para você: se inscreva neste canal, seja um apoiador desse canal, no sentido de deixar o seu like, deixar o seu comentário e deixar também aí a sua inscrição nesse canal. É um canal novo, é um canal que está começando, onde nós temos o objetivo de transmitir a palavra de Deus através de vídeos com essas lições das quais nós estamos lendo. Na nossa introdução, logo aí na introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exaltados a louvar o Senhor somos exortados, exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição. Então, nós, logo aí no início, nós já vemos que a igreja de Cristo, ela é exortada. Quando se fala exortada, se fala ensinada. Ela é ensinada a louvar, a engrandecer, a buscar ao Deus maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque, como diz aqui, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, porque nós fomos eleitos, Cristo, no seu ato de bondade, de misericórdia, no seu ato de misericórdia para com a humanidade,
ele salva o ser humano. Ele dá a oportunidade do homem poder um dia estar ao seu lado, de um dia poder andar e desfrutar das mansões celestiais juntamente com os santos. Todos aqueles que buscarem a Deus têm aí a oportunidade de alcançar a graça. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, dividida aqui em 3 partes, como já foi falado aqui, que é a oração intercessora, né? Orar, interceder, a confissão de louvor e exaltação também, né? E confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar. Então, irmãos, logo aí no começo a gente já nota que desde o início o apóstolo Paulo ele tinha um projeto muito grande para os irmãos que estavam em Éfeso. Ele tinha uma doutrina a ensinar, ele tinha um conhecimento a passar para aquelas pessoas que estavam ali a buscar a Deus. Né? Da mesma maneira como nós aprendemos nas cartas paulinas a buscar a Deus, a sermos crentes mais sensatos, a sermos crentes racionais, a sermos crentes que medita, que tem intelecto, que busca dia após dia e que intercede pelos outros. Né? Vamos aí agora para nosso primeiro tópico, que diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Iluminados por quê, irmãos? Né? Olha só, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação. Iluminados por quê, irmãos? Porque para compreender as coisas de Deus é preciso ser iluminado. É preciso ser recebido por Deus, é preciso ser aceito por Deus, para que assim possa se haver uma compreensão dessa riqueza. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas hoje em dia muitas pessoas não sabem o que quer dizer a eleição e salvos pela graça. Né? Nós sabemos que quando alguém é chamado para a herança, alguém é chamado para a salvação, há um mistério muito grande nisso. Logo aí, irmãos, no nosso primeiro subtópico diz a ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. E por que ele se alegra? Porque os eleitos, eles, além de ser eleitos, eles são predestinados e são filiados ao dom do Espírito Santo. Irmãos, coisa grandiosa e maravilhosa é sabermos que nós temos da parte de Deus um lugar reservado para nós. Então Paulo ele se alegra porque ele sabe que além de ter sido eleito juntamente com a igreja, ele traz esse lembrete para os irmãos que ele está muito alegre. Por que ele está alegre? Porque a salvação alcançou aquelas pessoas também. E não só alcançou elas, como diz aqui, ó, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o Espírito de sabedoria. Então, qual é o motivo? Qual é a ponta do iceberg? Qual é a espinha dorsal desse texto? Paulo ele intercede. E ele intercede para quê, irmãos? Qual que é a intenção de Paulo quando Paulo está intercedendo? A intenção do apóstolo Paulo, quando ele está intercedendo pelos irmãos, é para que o Senhor dê à igreja espírito de sabedoria e de revelação. Coisas que eu e você precisamos buscar nos dias que nós estamos vivendo hoje. São dias difíceis em que nós, como eleitos de Cristo, como predestinados, né, como salvos, como alcançados pelo Senhor, nós precisamos fazer, que é o quê? É orar para que o Espírito de sabedoria do Senhor venha sobre a vida daqueles que ainda não conhecem a verdade, venha sobre a vida daqueles que ainda precisam conhecer a verdade, né, para que o Espírito de revelação, porque revelação fala de trazer aquilo que está escondido, né, mostrar o que está oculto, mostrar o que está escondido, revelou. Né? Então é importante que assim como o apóstolo Paulo se alegrava, assim como o apóstolo Paulo dava graças a Deus, nós também possamos dar graças a Deus pela vida um dos outros.
e não só dar graças a Deus, buscarmos o espírito de sabedoria e buscarmos o espírito de revelação do Senhor, para que assim nós possamos alcançar as almas que necessitam ouvir a salvação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, a preocupação do apóstolo Paulo era essa, né? Ele orava para que Deus desse sabedoria para o povo, que desse sabedoria e o espírito de revelação, porque não adianta só. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, assim como eu e você, nós estamos cientes que o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é as boas novas, o Evangelho é as boas notícias, né? É a boa notícia, é o Salvador, né? Que veio salvar o teu povo, né? A salvação alcançou o povo, né? O Evangelho é as boas novas, só que muitas pessoas não conhecem essa verdade, muitas pessoas não conhecem a palavra, muitas pessoas não conhecem o Evangelho. Olha só, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas notícias sem ser ensinada por Deus. Irmãos, a única maneira das pessoas serem ensinadas por Deus, grave isso, é serem tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque de outra forma, irmão, não vai ser possível. Nós vamos ver pessoas indo à igreja, pessoas indo buscar na casa do Senhor, enquanto tem outras pessoas que não entendem nada do que está acontecendo na igreja. Não entendem nada do que está acontecendo, porque não conheceram o Evangelho. Olha, por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem. Olha só, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada e as riquezas desse herança. Então, assim, irmão, grande coisa é quando nós, como igreja, compreendemos o que Deus tem reservado para nós. Grande coisa é quando nós recebemos a palavra do Senhor e nos alimentamos dessa palavra e compreendamos o quão importante é a salvação, né? Vamos aí para o segundo, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então, vocação fala de chamado, né? A esperança do chamado. Né? Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes. Por quê, irmãos? Porque é importante isso. Né? Então, o apóstolo Paulo, nós notamos a grande preocupação dele, que não era só levar o Evangelho, não era só pregar o Evangelho, era necessário que eles ouvissem o Evangelho e compreendessem o Evangelho e praticassem o Evangelho. Né? Como nos dias de hoje. Não adianta só pregar se as pessoas não compreenderem o que você está pregando. Não adianta pregar se as pessoas não entenderem. Então, o que nós percebemos? Nós vemos um apóstolo dotado do conhecimento, nós vemos um apóstolo também totalmente espiritual, coisa que nós temos que ser. Eu quero até abrir um parênteses aqui para dizer, nós como igreja de Cristo temos que orar. Nós temos que orar para que Deus alcance as massas, para que Deus alcance as pessoas, para que Deus salve as pessoas. Né? Então, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviços e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Então, irmãos, o que nós podemos ver é que o chamado que Deus faz a nós requer algumas escolhas, requer algumas renúncias, requer algumas coisas, como, por exemplo, santificação. Né? O que é a santidade? A santidade ela é nada mais do que separação. Separação de quê? Das coisas desse mundo. Separação de quê? Das coisas desse século. Né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é difícil, mas como diz aqui, para que a participação gloriosa no futuro. Que futuro é esse? É um futuro próximo. É um futuro próximo.
onde nós vamos ver Jesus retornar para salvar a tua igreja. Nós já estamos vendo os sinais se cumprir, nós já estamos vendo as profecias se cumprir. Se o apóstolo Paulo, naquela época, se preocupava com a igreja, nós hoje, pastores, líderes, missionários, obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos, né? Superintendentes da escola bíblica dominical. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação à obra de Deus. Vamos ver, ó, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Veja bem, irmãos, na oração, não era impondo, não era falar, vocês têm que fazer desse jeito, é assim que tem que ser. Não, não era assim, era na oração. Ó, na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem. Por que entendêssemos? Porque nós, infelizmente, os seres humanos, eles têm qualidades e há defeitos também, né? Principalmente quando se fala de coisas espirituais. Quando se fala de coisas espirituais, geralmente o povo parece não perceber o que está acontecendo, né? Então, quando fala na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem, é porque era necessário apelar para Deus. Era necessário pedir para que Deus fizesse com que as palavras pronunciadas pudessem sair virtude, pudessem sair poder, pudessem sair autoridade, né? Vamos aí, ó, as riquezas da glória da sua herança. Já no termo riquezas, refere-se às maravilhosas bênçãos acompanhadas, que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e a bênção que serão desfrutadas no porvir, né? Então, olha só, já no termo riqueza, refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. Por quê, irmãos? É necessário, principalmente quem prega a palavra, né, quem ensina a palavra, que haja realmente orações. Oração, irmão, porque hoje está muito difícil as pessoas compreender o Evangelho. Eu estava num culto ontem, eu me entristeci muito, né? Teve um momento que eu me peguei em lágrimas, porque eu vi o culto, né? Os louvores, que nem louvores eram, na verdade, né, irmãos? Hinos voltados para o homem, porque louvor a gente sabe que é elogio a Deus, né? E na hora da mensagem, então, na hora da mensagem, as pessoas tudo desligadas, as pessoas não estavam prestando atenção e eu comecei a meditar naquilo, comecei a pensar, meu Deus, o que está errado? Aonde está o erro, Senhor? Né? É verdade, irmãos, que nós nos tornamos hoje, o perigo do pregador moderno é que quando ele se moderniza demais, ele perde a sua essência, ele perde a sensibilidade pelo Espírito Santo. E quando eu digo sensibilidade pelo Espírito Santo, eu não estou dizendo da pessoa ser fria, não é isso, irmãos. Eu estou dizendo que a pessoa, quando ela é sensível à voz de Deus, ela faz como o apóstolo Paulo. Ele sabia que somente as palavras dele não surtiria efeito. Somente as palavras dele seria só mais alguém falando de outra religião, vamos dizer assim, né? Mas não, quando ele ora a Deus, quando ele apela a Deus, pede para que o Senhor mostre para eles quão bom e quão suave é o privilégio da salvação, os crentes começam a compreender isso de forma melhor. Por quê? Porque, ó, você vê, a adoção, olha só, olha que coisa tremenda, o plano da salvação. Perdão dos pecados. Irmãos, o único que pode perdoar pecado é Deus. Você já imaginou se Deus não perdoasse o nosso pecado? Nós estávamos perdidos. A adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Que bênçãos são essas, irmãos? É quando o Senhor voltar nas nuvens e salvar a tua igreja. É quando o Senhor voltar e buscar o teu povo. Como, por exemplo, vermos a Deus. Que coisa maravilhosa será ver a Deus. Mas hoje, eu não sei se você concorda comigo, hoje o que parece é que as pessoas não estão dispostas e não querem ver a Deus. Não querem ver o Senhor, né? O mundo está se tornando um local tão carnal, vamos dizer assim, tão frio com relação às coisas de Deus. O mundo está se esquecendo de Deus de tal maneira que nós dificilmente podemos ver avivamentos. Pular, rodopiar, essas coisas que acontecem, isso não é avivamento.
Isso não é avivamento. Eu fiquei triste ontem nesse culto porque eu fiquei pensando, meu Deus, aonde está? Aonde está a essência do Evangelho? Né, irmãos? Então, assim, é uma coisa que eu indago a você e eu tenho me indagado. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Né? Olha aí, a síntese do tópico primeiro é: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Por que iluminar, né, irmão? Porque é necessário. Iluminar para quê? Para que você veja, para que a pessoa enxergue, para que a pessoa possa compreender o plano da salvação. Vamos lá. O segundo tópico é a sobre-excelência, grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Irmão, o apóstolo Paulo, ele se esforça para mostrar o quão grande é esse Deus. Mas eu volto a lembrar, as palavras de Paulo não surtiria efeito algum se o apóstolo não estivesse em oração, se o apóstolo não estivesse em consagração, se o apóstolo não pedisse para que Deus colocasse virtude em suas palavras, coisas essas que nós precisamos. Olha só, a sobreexcelência, olha que coisa tremenda, a sobreexcelência, grandeza e força do poder de Deus, por mais que seja algo sobrenatural, quando nós, homens, meros homens, pecadores, falamos da sobreexcelência, grandeza de Deus, se não tivermos cheios do poder de Deus, se não tivermos com a unção do Espírito Santo, tais palavras poderosas acabam se tornando apenas palavras. Então é importante que nós, assim como o apóstolo, o poder divino imensurável e nada pode deter, o apóstolo Paulo mostrava isso muito bem. Né? Primeiro é a sobreexcelência e grandeza do poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência e grandeza do poder. Perceba que a palavra sobreexcelência é traduzida do grego uperbano, que na forma adjetivada significa extraordinário. Tá vendo, irmão? É uma coisa extraordinária, é uma coisa tremenda. Então o poder de Deus é tremendo, mas dependendo de quem está transmitindo esse poder, não surtirá efeito. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Dependendo de quem estiver falando, não surtirá efeito. E por causa de quê, irmãos? Porque para falar das coisas de Deus é preciso que nós, como já foi falado mais atrás nessa lição, nos separamos, haja santificação. Né? O homem pode ser grande diante de Deus, como pode ser pequeno. O homem pode ser grande e fazer afugentar os males, mas o homem pode ser pequeno e fugir dos males. Eu quero dizer para você que Deus, na sua excelência e misericórdia, Ele tem poder para fazer na minha vida, na sua vida e na vida dessas pessoas. Mas nós precisamos nos consagrar. Né? A força do poder divino. Na segunda operação de força do seu poder, o apóstolo faz o uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia. Então, irmãos, por mais que nós nos esforçamos, por mais que o apóstolo Paulo se esforçasse, ele só poderia fazer de fato a diferença se de fato ele estivesse orando como fez, porque era um homem de oração. Assim temos que ser eu, assim temos que ser você. Né? A síntese do tópico 2 é: o poder extraordinário o poder de Deus é extraordinário, supera todo e qualquer outro poder. Eu fico pensando, irmão, nós sabemos que o poder de Deus é extraordinário. Nós compreendemos que o poder de Deus é extraordinário. Mas às vezes, eu não sei se você se faz essa pergunta: o que está acontecendo dentro das nossas igrejas que nós não estamos vendo a manifestação do poder de Deus? Aí você fala assim para mim: não, pastor, mas eu estou tendo a manifestação do poder de Deus. Como assim? Eu estou enxergando isso. Irmãos, eu estou dizendo de você ver pessoas chorando, de você ver pessoas em lágrimas por causa da mensagem, por causa da palavra que tocou os seus corações.
que mexeu com a sua alma, mexeu com o seu corpo, ela mexeu com a sua mente de tal maneira que ela agora ela quer mudar, ela agora quer ser uma nova pessoa, ela quer transformar a sua vida, ela quer ser diferente, ela quer ser mudada, não porque alguém falou, mas porque ela sentiu Deus falar. Vamos ver, ó. Terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de salvação, de exaltação. Nesse ponto, veremos três aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também nos crentes. Vamos lá, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitado dos mortos. Fato. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito das primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados. O exemplo foi Jesus. Jesus foi a manifestação triunfal de Deus na terra, o poder de Deus na terra. Então, irmãos, eu fico pensando, se o apóstolo Paulo conseguia levar milhares de pessoas a Cristo, por que no tempo, no século XXI, o que está acontecendo que nós não estamos vendo isso? Nós estamos vendo as igrejas criar entretenimento para levar para o povo, para que o povo vá à igreja. Assim, irmãos, desculpa, mas eu não creio que é assim que as coisas funcionam, né? Ó, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, e é verdade. Deus se manifestou através de Cristo. Então, irmão, esta verdade precisa nos consumir. Essa verdade precisa pulsar em nosso coração. Nós, quando pregarmos a palavra de Deus, as pessoas precisam se converter. Elas têm que se converter, não é porque você está falando, mas porque você está falando de um Deus sobrenatural, porque você está falando de um Deus tremendo, grandioso, né? Então é isso que precisa acontecer, uma consagração constante na nossa vida. Vamos aí para o terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda iminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo a cabeça da igreja, e segundo, Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Então, irmãos, a igreja, ela é a expressão de Cristo na terra. A igreja, nós somos a igreja de Cristo. Nós devemos exalar um bom perfume de Cristo. Como o apóstolo ensinava, que nossas orações possam mudar, que nossas orações como Senhor, eu quero uma duplex, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero um carro, que as nossas orações possam ser, Senhor, ilumina a cristandade, ilumina os novos cristãos, ilumina o povo do Senhor, para que eles compreendam a verdade, para que eles sejam salvos. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Amém? O do tópico 3 é tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo glorificação por meio de grande poder de Deus. Então, essa salvação ela está disponível para todos nós, ela está disponível para os crentes, ela está disponível para o ímpio, para todos, irmãos. É isso que nós precisamos ensinar na nossa EBD, que todo cristão ele precisa orar, todo cristão ele precisa buscar essa iluminação do crente, de compreender a grandeza de Deus, ela só é possível quando nós estamos orando. Eu quero resumir para você dizendo o seguinte: Deus é a manifestação triunfal de toda o principado e potestade. Ele é o Senhor do céu, o Senhor da terra. E seu Filho Jesus é aquele a qual salvou a humanidade. Que nós possamos orar, que nós possamos buscar, que nós possamos nos consagrar a esse Deus tremendo que se entregou na cruz por nossos pecados. Irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma lição. Que Deus abençoe a tua vida. Quero pedir para você se inscrever neste canal, se você não é inscrito. Essa foi a 4ª lição desse trimestre de
de 2020, né, o segundo trimestre, com o tema A Iluminação Espiritual do Crente. A iluminação espiritual do crente é uma vida de oração, é uma vida de consagração. Somente assim nós poderemos ser iluminados pelo Senhor. Que Deus abençoe. Quero pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e um forte abraço.